pessoal, boa noite. Ela já pode começar a registrar a aula dela. A gente vai dar início, certo? Me desculpem o atraso, que não está aparecendo para mim em relação à conexão. A minha conexão em si está com problema, ok? Queria que vocês estejam me ouvindo e me vendo, tá? A gente dá continuidade ao estudo dos fármacos, né, que atuam a nível de inflamação e infecção, né, que a gente iniciou o estudo na segunda-feira passada. A gente iniciou o estudo dos anti-inflamatórios. E aí eu quero que vocês só recordem comigo, né, o que são esses processos inflamatórios, certo? Que a gente sabe que é uma resposta tecidual, né, desencadeada por danos ao tecido. A gente viu na aula passada que esses danos, eles ocorrem, né, devido a um estímulo lesivo, que após esse estímulo lesivo, né, ser desenvolvido, após ocorrer o estímulo lesivo, né, vai iniciar o processo inflamatório. Como é que ocorre esse processo inflamatório? A gente tem o que a gente chama de cascata inflamatória, que a cascata inflamatória ela vai ocorrer justamente, né, de acordo com esse estímulo lesivo. Após ocorrer o estímulo lesivo, a membrana celular fosfolipídica, né, vai iniciar o processo de liberação, né, na fosfolipase A2, através da enzima, né, quando ativada, ela vai liberar o ácido araquidônio, certo, a nível de membrana no citoplasma, que vai iniciar o processo de estimulação das ciclooxigenases, que a gente estudou na aula passada, né, que é a COX-1 e COX-2, e que são essas COX-1 e 2, né, são as enzimas que vão transformar o ácido araquidônio em mediadores da inflamação. Então, vocês lembram na aula passada, né, quem esteve presente, que após a liberação do ácido araquidônio, né, as enzimas COX-1 e COX-2 vão transformar ele, né, para ativar, modular e transformar os mediadores da inflamação que vão atuar como estimulantes, né, para que o nosso sistema imune comece a atuar a nível desse processo inflamatório, né, para combate a esse patógeno, a esse micro-organismo que se faz presente no nosso sistema, para que ocorra o processo de recuperação tecidual, certo? E quais são esses mediadores, né? São as prostaciclinas, as prostaglandinas e os tromboxanos. Quando eles são ativados, iniciam os processos que vão nos levar, né, ao alerta do processo inflamatório que foi instalado. E qual é esse alerta, né? O que nos leva a compreender que está tendo um processo inflamatório, né? Uma inflamação está sendo desenvolvida. A vermelhidão, que a gente aprendeu na aula passada, né? Que ela é causada, só organizar aqui, pronto. Que ela é causada pela dilatação dos pequenos vasos, certo? E aí, quando esses vasos sanguíneos da área lesada entra em processo de dilatação, vai se desenvolver o processo de vermelhidão na área lesionada. Também vai ocorrer o processo de calor, né? A gente chama também de rubor. A área lesionada, né, vai ficar com temperatura mais elevada. E isso ocorre por quê? Porque aumenta o fluxo, certo, sanguíneo por meio da área. E aí, apenas as partes periféricas do corpo, né, vão ocasionar também esse processo de aumento de fluxo sanguíneo, levando ao aumento da temperatura, né, a nível tecidual. A febre, que vai ser provocada por mediadores químicos da inflamação, e aí vai contribuir para o aumento da temperatura, né, a nível de lesão, certo? Também é um dos sintomas, né, dos sinais desse processo inflamatório, o inchaço, que a gente classifica, né, na literatura como edema. Este edema ele é causado principalmente pela acumulação do fluido, que esse fluido vai estar extra vaso, né, fora dos vasos sanguíneos. O outro processo que é desenvolvido através desses mediadores é a dor, certo? A dor associada à inflamação, ela vai resultar, né, na compressão dos tecidos, aí por este vai causar edema. Também induz alguns mediadores químicos, o processo da serotonina e braticilina, e aí desenvolve o estímulo, né, através do estímulo nervoso, os mediadores, né, e estímulos que são da via eferente para o desenvolvimento da dor. Então, começa a ação.
A gente ficou, né, combinado na aula passada de iniciar o estudo dos fármacos que a gente tem como classificados como analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios, certo? E aí, creio que vocês tenham feito sua pesquisa, né, durante a semana para conseguir compreender melhor como é que atuam essas classes farmacológicas a nível do sistema, né, imune, a nível de processo inflamatório, os fármacos anti-inflamatórios. E aí, com a ciência, né, de que agora esclarecer um pouco sobre cada uma dessas classes farmacológicas, como é que elas atuam, como é que a gente pode realizar o tratamento, né, a nível de processo inflamatório com as classes farmacológicas. Então, a gente tem que o analgésico, ele é o fármaco, né, como o próprio nome traz, que é membro do grupo de drogas que é usado para alcançar a analgesia, ou seja, o alívio da dor. Ele é utilizado, né, a nível de dor de leve a moderada, certo? É a classe de fármaco que é de primeira escolha, né, para analgesia a nível de dor leve e moderada. Entre eles, a gente tem, né, o paracetamol, também conhecido como a PAP. Ele é um fármaco da classe, né, não esteroidal, certo? Temos o ácido acetil salicílico e tem a morfina, porém esta já é mais a nível de opioide e é indicada mais em dores, né, de severa, com a escala de dor de 6 acima, né, que é as dores mais severas, certo? A conexão, estou me comunicando aqui, né, sobre a conexão. Realmente, gente, eu peço desculpa, certo? A gente está desde cedo no site, certo? Para que a aula corresse tudo bem. E aí fica caindo realmente, porque a conexão em si não está a nosso favor hoje, infelizmente. Estou com o cabo de rede conectado, estou no Wi-Fi também, né? Não só aqui na unidade, mas também já vim para a unidade, porque na minha residência a internet em si também não está com boa conexão hoje, né? E quando cheguei na unidade também a gente conectou, tá tudo ok para começar a aula, porém ao entrar, né? A gente entrou, estava mantendo, mas aí perdi conexão e não estou conseguindo, né? Uma boa conexão para que a gente tenha aquela aula bem produtiva. Mas desde já peço desculpas a vocês. A gente vai, né, em contato com o pessoal da unidade, né, toda a direção, a gente vai ver como a gente vai recompensar, tá, esse tempo que a gente vem perdendo por conta de conexão, mas não se preocupem que vocês não vão sair no prejuízo, tá? A gente não vai deixar de estudar os fármacos anti-inflamatórios, as classes, os exemplos, né, resolução de questões para que a gente tenha uma melhor compreensão do conteúdo, certo? E aí a gente vai deixar no link para vocês como vai ser a reposição desse tempo que a gente não conseguiu conectar, tá bom? Não se sintam prejudicados. Eu vou dar continuidade até o nosso tempo de 8h30, né? E na próxima aula a gente recapitula do início, né? Para quem não estiver conseguindo compreender bem por conta da conexão, para que a gente não fique no prejuízo do conteúdo, certo? A escolha do analgésico, a gente sabe que vai ser, né, utilizado quando a gente decide a classe farmacológica a ser utilizada, né, no tratamento clínico do paciente, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. E aí, destes deve ser, né, a gravidade, a resposta a outros medicamentos, né, que foram utilizados para alívio da dor, a indicação, a escala de dor, a tolerância do paciente, se ele tem ou não um processo alérgico, né, que a gente estudou na primeira aula, essa questão dos quesitos, dos 9 certos, né, confirmar se o paciente realmente não tem tolerância à classe farmacológica, certo? O tipo de dor, né, se é dor física ou se é dor psicológica, a gente sabe que tem, principalmente a nível de pacientes que sofrem processo de amputação de membro, né, existe a dor psicológica do membro fantasma, então para o paciente é real e a gente precisa intervir, certo? A neuropatia, que a nível de neuro, né, e aí alguns analgésicos tradicionais, eles são menos efetivos e às vezes os medicamentos, quando utilizados a nível de analgesia,
dependendo do nível de dor e do tipo de dor, né, a gente não consiga um alívio de dor, né, com a classe analgésico, quando ele tem a ação básica, né, quando a gente sabe as classes consideradas, né, de primeira escolha, os considerados analgésicos mais comuns, tá, às vezes eles não têm um efeito, né, tão benéfico em relação à dor. Às vezes a gente precisa intervir com o opioide, que vai ser uma classe farmacológica que tem ação também de bloqueio da dor, mas de forma que a dor seja moderada a grave e intensa, né, e que o paciente não tenha alguma resistência ou tolerância, né. Outra classe de fármaco que a gente estuda no nível de anti-inflamatórios são os fármacos antipiréticos, né? Então, para que a gente entenda quando eu vou usar, né, um antipirético, é um fármaco que vai atuar principalmente no controle termorregulador, né, da nossa temperatura corporal. Primeiro, a gente tem que considerar, né, a fisiopatologia, o que é a febre, né, como é que ocorre. Então, quero que vocês anotem a pesquisa, né, fisiopatologia, né, da febre, a fisiologia do sistema termorregulador, para que vocês compreendam como ocorre a fisiopatologia, certo? A gente sabe que a febre, ela vai ser a elevação da temperatura corporal, aí essa temperatura, ela vai estar acima da faixa de normalidade, que a faixa de normalidade a gente tem de 36,5 até 37,4, certo? A gente tem, quando verificado na via axilar, né, o normal até 37,5, a nível oral de 37,8, né? E a nível de temperatura verificada por via retal de até 38 graus. Então, eu preciso ter a ciência desses limites, né? Para que eu possa considerar o paciente como afebril, febril, febre e hipertermia, certo? E aí, quando associada ao aumento do ponto de ajuste do hipotálamo, né? Que vai ocorrer a diferença de uma hipertermia, porque não provoca alteração no centro hipotalâmico. A febre não é uma doença, é um mecanismo de resposta, né, ao agente causador do processo inflamatório. Então, vai ser uma resposta que vai nos ajudar, né, o nosso sistema imune a começar a agir contra os agentes, né, causadores do processo inflamatório. Então, é um tipo, né, de alerta ao nosso sistema de que algum micro-organismo instalou-se, né, e aí vai iniciar um processo inflamatório. Então, é um dos sinais para o início do tratamento, seja ele farmacológico ou não, porque a gente sabe que também a gente pode entrar, né, com ações de enfermagem, que são, por exemplo, como o uso de compressos, né, que vão auxiliar nesse processo de diminuição dessa temperatura, certo? Os fármacos antipiréticos, né, que vão atuar a nível de febre, eles são substâncias que reduzem a febre, fazem com que o hipotálamo não aumente a temperatura corpórea em resposta à presença das prostaglandinas, né, que vai ser responsável pelos processos de dilatação, né, e aumento da temperatura. O corpo, então, trabalha para diminuir a temperatura, o que vai resultar em uma redução dessa temperatura elevada, classificada como febre. Os mais comuns são os AINES, certo? Principalmente como analgésico, mas também possuem ação, né, antipirética. A exemplo, a gente tem o paracetamol, que ele é analgésico e antipirético, e tem ação também anti-inflamatória, mas mais fraca, né? A ação realmente, o foco, né, o alvo da fração farmacológica encontrada a nível do sistema vai ser a redução da temperatura, certo? E a redução a nível de dor. E aí os AINES, né, que são os fármacos não
Então, a classe de fármaco, né, dos AINES, que são os fármacos não esteroidais, a gente tem, né, as diferenciações quanto à sua ação no organismo, que é antipirética, anti-inflamatória e analgésica, certo? Eles vão atuar inibindo principalmente as COX-1 e 2, né, que a gente chama de enzima ciclooxigenase, que vão catalisar o primeiro estágio da biossíntese das prostaglandinas, né, no processo que a gente viu anteriormente, né, na aula passada, com a sensibilidade bloqueando, porque as prostaglandinas vão atuar na sensibilidade à dor, febre, vasodilatação, né, também na inibição da agregação plaquetária, inibição de liberação de ácido graxo, certo? No organismo humano, eles vão ser descritos, né, essas ciclooxigenases como COX-1 e 2. A COX-1, ela vai ser encontrada principalmente, né, durante o processo inflamatório, e a COX-2, ela vai ser encontrada em alguns tecidos constitutivos, como as células parietais, né, a nível de sistema gastrointestinal. Então, a mais atuante, né, e a nível de sistema no processo lesivo, a gente encontra a COX-1, certo? E aí, os principais agentes, né, farmacológicos que vamos trabalhar a nível de anti-inflamatório, né, não esteroidal, né, que a gente classifica como AINES, é o AS, que é o ácido acetil salicílico, né, porque ele é um protótipo dos AINES tradicionais, certo? Ele é aprovado no mercado desde 1993, como é o mecanismo de ação desse fármaco, né, a nível de nosso sistema. Ele vai atuar, né, na acetilização irreversível, ou seja, ele vai inativar a ciclooxigenase. A metabolização leva à formação do ácido salicílico, que possui ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica, certo? Quanto aos efeitos, ele tem os efeitos antipiréticos anti-inflamatórios dos salicilatos, né? E aí vai ser devido ao bloqueio da síntese das prostaglandinas, que a gente viu anteriormente, que vai atuar nesse processo de vasodilatação e aumento, né, de líquido extracelular, edema, febre, que aumenta a temperatura, e o rubor, né, que vai ser o vermelho, certo? O vermelhidão. Também vai atuar no centro termorregulador do hipotálamo e nos sítios águdos da periferia, certo? Quanto à pesquisa, que alguém está me perguntando, né? Eu quero que vocês pesquisem como ocorre, eu quero que você, como a gente não conseguiu, né, entrar de imediato, peço novamente mil desculpas, pessoal, né, por conta da conexão, a gente vai estar repondo essa hora que foi perdida, certo? E aí eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a fisiopatologia da dor, febre, certo? E cascata inflamatória, para que vocês compreendam como é que ocorre o desenvolvimento do aumento da temperatura, como é que está atuando o nosso hipotálamo, né, para que ocorra esse processo de elevação da temperatura, como é que o meu corpo ele age quando eu estou em um processo que a gente chama, né, de choque térmico, quando eu saio de um local muito frio, né, para um local que está num clima mais quente, como é que ele vai atuar fisiologicamente para que eu consiga fazer o processo de estabilização de temperatura, né, que a gente chama de temperatura ambiente, né, para que eu consiga estabilizar o meu sistema para que eu não tenha uma hipotermia, para que eu não tenha uma hipertermia, certo? Também, eu quero que vocês pesquisem como é que ocorre, né, o desenvolvimento da dor, quais são os canais que desenvolvem, quais são os estímulos a nível de sistema que são envolvidos nesse processo de dor e a cascata inflamatória. Como é que ocorre o processo inflamatório, né? Quando fisiologicamente eu tenho meu sistema e aí quando tem se instalado um processo inflamatório, como é que ocorre, né? O estímulo lesivo, quem vai ser acionado, quem é que age a nível de citoplasma, da membrana, os agentes inflamatórios, como é que eles atuam para informar, né? Levar informação ao sistema de que algum micro-organismo está presente no sistema, né, para iniciar o processo de combate, né, o processo do próprio corpo, né, agir contra o micro-organismo na tentativa de expulsá-lo, certo?
para que quando a gente for falando sobre os mecanismos de ação de cada fármaco, vocês consigam ir compreendendo como é que ocorre esse bloqueio, né? A nível de COX, é bloqueada, quando eu bloqueio a COX, quem é que eu impeço de agir durante esse processo inflamatório? Se o fármaco ele é antipirético, né? E aí quem é que atua? Qual dos mediadores da inflamação que está sendo bloqueado a sua liberação, né? A nível de prostaciclina, prostaglandina, são os tromboxanos, né? É isso que eu quero que vocês pesquisem para a gente poder conversar melhor, né, na próxima aula sobre a fisiopatologia. A gente vai recapitular da aula de hoje, né? Porque eu já entrei bastante atrasada e a gente recapitular para poder conseguir, né, compreender como é que atuam os fármacos anti-inflamatórios, para que a gente realmente aprenda essa classe farmacológica e como ela atua no nosso sistema, certo? Além dos salicilatos, né, a nível de AS, da ácido acetil salicílico, também evitam a sensibilização dos nossos receptores, que são os receptores relacionados ao estímulo doloroso. Então, aí já tem meio que uma resposta, né, sobre o que vocês vão pesquisar, como é que atuam esses receptores que estão relacionados ao desenvolvimento da dor, né, quais são eles? Quais são os receptores que são ativados? Como é que o salicilato ele atua como no bloqueio, né, desse estímulo, certo? A indicação quanto ao uso do AS, né, vai ser derivado, são utilizados no tratamento, principalmente da gota, excesso de ácido úrico no sangue, febre reumática, osteoartrite e artrite reumatoide. Então, são uma das indicações para o uso, né, desse AINE a nível de sistema. Também para cefaleia, artralgia e mialgia, e devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, porque tem a nível do salicilato, certo? Analgésicos e antipiréticos. Porém, como efeito adverso a gente tem, né? O AS, ele pode desencadear algumas reações, certo? Adversas, e entre elas a gente tem o processo do tráfego gastrointestinal por irritação gástrica, certo? Pode levar a náuseas, êmesis e sangramento. Por quê? Porque a nível do sistema circulatório, né, o uso do ácido acetil salicílico, ele é contraindicado. Por exemplo, se o paciente ele faz uso desse fármaco, desse AINE, né, quando ele tem algum processo de distúrbio da cascata de coagulação, ele deve ser interrompido, né, cessado o seu uso. E quando ele tem algum processo, né, como é que a gente diz? Algum processo a nível de processo cirúrgico, certo? O paciente vai precisar passar por um processo cirúrgico, ele deve ser, né, cessado o seu uso pelo menos 2 semanas, porque ele vai interferir no processo de reabilitação do paciente, né, por cascata inflamatória. Então, aumenta o risco a nível de sangramento por diminuição do processo de coagulação. E atua também no sistema respiratório nervoso, que pode provocar o processo de depressão respiratória, acidose ou acidose respiratória ou acidose metabólica, certo? Outro fármaco utilizado a nível de anti-inflamatório é o ácido propiônico, né? Da classe farmacológica, né, os derivados do ácido propiônico, a gente tem o ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno e cetoprofeno, né? Os mais conhecidos e mais utilizados, a gente tem aí o ibuprofeno e o cetoprofeno, né? Um uso bem comum, também de forma muitas vezes, né, irregular, porque a gente sabe que deve ser utilizado conforme prescrição, mas temos a mania, né, como pessoas de fazer o processo de automedicação, que é errado, né, que com o tempo pode levar ao desenvolvimento de úlceras gástricas, porque principalmente os anti-inflamatórios, eles podem levar ao desenvolvimento de úlceras, e quando indicado, ele é feito o uso mais o fármaco que vai atuar no bloqueio e proteção, né, da mucosa gástrica, certo? O mecanismo de ação desses fármacos, né, do ibuprofeno, cetoprofeno, ou seja, os fármacos anti-inflamatórios derivados do ácido propiônico, e este conteúdo, pessoal, tem no livro texto de vocês, certo? Antes de eu falar aqui sobre os derivados do ácido propiônico, quero que vocês se comprometam a, se não tem como imprimir, mas baixem, certo? Vocês têm ele no AVA, o livro texto de vocês, então vocês podem estar utilizando durante a aula, certo?
no livro texto, esse conteúdo que a gente está vendo sobre anti-inflamatórios, farmacologia básica, fármacos anti-inflamatórios e fármacos que atuam no sistema nervoso estão todos na unidade 1 do livro texto de vocês. Então, tem disponível no site, né, da Unip, certo? Lá no AVA de vocês, quando vocês colocam, tem as aulas que vocês podem assistir, né, que ficam disponíveis para vocês, as aulas online, e tem o livro texto e ele tem os slides. Então, vocês têm aí várias formas, né, de estar acompanhando o conteúdo, estarem estudando, aperfeiçoando o conhecimento quanto à disciplina de farmacologia. Então, esse conteúdo, ele está todo embasado, né, no livro texto de vocês, certo? Ele segue o padrão do livro texto de vocês, e quando tem alguma atualidade ou algum fármaco que eu acho que é pertinente acrescentar, eu acrescento, né, e aí falo para vocês durante a aula, certo? Então, se comprometam a acessar o material de vocês, porque tem tudo disponível lá, tá bom? Vai auxiliar vocês durante o estudo. O mecanismo de ação dos AINES derivados do ácido propiônico vai ter, né, atividade anti-inflamatória analgésica antipirética, e eles vão atuar inibindo COX-1 e 2 e a síntese das prostaglandinas, porque não são elas que são responsáveis por esse processo de aumento da temperatura, né? Mas não atua, né, na síntese dos leucotrienos, somente no processo de bloqueio, né, da ação das prostaglandinas, certo? É indicado no tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, alguns processos inflamatórios, né, derivados, principalmente os processos inflamatórios a nível de articulação, é muito comum o uso, principalmente o uso, né, sem a indicação médica, e efeito adverso mais comuns são a cefaleia, zumbido e tontura, certo? E aí o paciente também pode desenvolver o processo de epigastralgia, né, que é a inflamação a nível de mucosa. Temos como AINES também, né, dos anti-inflamatórios, os derivados do ácido acético. Ele não, nessa classe não vai ser incluída a indometacina, o sulindaco e o etodolaco. São fármacos que a nível, né, de ácido acético, eles vão atuar inibindo as ciclooxigenase 1 e 2 e vão apresentar também, né, como os demais, ações anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. E vão atuar a nível do processo inflamatório que foi, né, desenvolvido, desencadeado a partir do estímulo lesivo. Apesar da sua ação, né, potente como anti-inflamatório, a toxicidade, principalmente da indometacina, que é um dos mais conhecidos, né, limita o uso no tratamento da artrite, certo? Porque ocorre o fechamento do ducto arterioso, principalmente a nível de neonatos, da espondilite anquilosante e da osteoartrite de quadril. Então, como ele tem alta toxicidade, né, eles não são fármacos de primeira escolha para utilização a nível desses processos inflamatórios. O sulindaco, ele é um profármaco, e aí ele é relacionado à indometacina, ele apresenta as mesmas indicações, certo? E também são utilizados na mesma indicação do que os fármacos do derivado do ácido propiônico, né, que anteriormente que a gente viu, citoprofeno, ibuprofeno, certo? Como efeitos adversos tem o processo de náuseas, né, e tontura, certo? Temos os derivados, né, os fármacos anti-inflamatórios derivados do oxicam, que aí a gente tem o peroxicam e o meloxicam, são os mais utilizados. O mecanismo de ação também vai atuar, né, assim como as demais classes, a gente coloca assim, o mecanismo de ação em cada um, mas na verdade, né, a nível de estudo de cada um, os fármacos anti-inflamatórios, o mecanismo de ação deles, né, com a ação antipirética, anti-inflamatória, antitérmica, eles vão atuar sempre no processo de inibição da ciclooxigenase. Por quê? Não são elas as ciclooxigenases que vão liberar o processo de mediadores da inflamação. Então, o bloqueio vai ser nele, né, para que não ocorra o desenvolvimento da inflamação, certo? Então, todos vão atuar sempre inibindo a ciclooxigenase 1 e 2. Porém, os meloxicam e peroxicam, ele tem mais afinidade de bloqueio a nível de COX-2, que a gente viu que é encontrado principalmente a nível de trato gastrointestinal, certo?
É indicado também nos processos inflamatórios, principalmente a nível de artrite reumatoide, osteoartrite, certo? A meia-vida desse fármaco que a gente estudou lá no início, né? Quero que vocês relembrem o que é a meia-vida do fármaco, né? Ele tem meia-vida longa, e aí a sua posologia, né? O seu uso em relação às posologias podem ser de 12 e 24 horas, cada 12 horas, a cada 24 horas. Como efeito adverso, a gente tem um estudo que 20% dos pacientes que são tratados com o piroxicam, eles apresentam distúrbios gastrointestinais, certo? Por quê? Porque a gente tem a COX-2, né, ela encontrada principalmente a nível, né, de mucosa, a nível do sistema do trato gastrointestinal. Então, a gente não tem o bloqueio preferencialmente por COX-2, então pode desenvolver, né, distúrbios gastrointestinais. E o meloxicam a baixas doses não vai afetar. Então, na escolha, a nível de bloqueio, como é de COX-2, e ela está presente principalmente no trato gastrointestinal, de preferência vai ser o uso do meloxicam e não do piroxicam, porque ele tem uma ação, né, mais atuante a nível de distúrbio gastrointestinal, então ele leva a lesões gastrointestinais, certo? Ele trata a inflamação, mas pode levar a irritação gástrica. O derivado do ácido heteroarila, né? Pena que não está aparecendo nos slides para vocês, quero que vocês vão entender um pouco melhor, certo? O acético, né? A gente tem o diclofenaco e cetorolaco. São os dois fármacos bem conhecidos, né? Bastante utilizados na classe farmacológica, no dia a dia. O diclofenaco, ele é, como é que eu vou dizer, erroneamente utilizado, né? De forma não prescrito, né, por automedicação. Ele é bastante utilizado, principalmente a nível de inflamações de sistema muscular, né? Tem as dores musculares e aí faz o uso de diclofenaco de forma inadequada. O mecanismo vai ser, sim, com certeza, né, inibindo a cicoxigenase. O diclofenaco ele vai ser um potente anti-inflamatório com ação analgésica e também antipirética. O efeito dele, né, um efeito moderado, e já o cetorolaco, ele apresenta efeito anti-inflamatório moderado, porém é um potente analgésico. Então, o mecanismo de ação em relação ao bloqueio, o diclofenaco vai ter mais ação anti-inflamatória, enquanto que o cetorolaco ele tem mais ação analgésica, né, a nível de alívio da dor, certo? A indicação do diclofenaco, né, a gente tem para tratamento da artrite reumatoide e ações inflamatórias a nível do sistema muscular, e o cetorolaco é indicado para dor pós-cirúrgica, conjuntivite, processos alérgicos e alívio para dor moderada a intensa. Então, ele entra aí também como um fármaco de segunda escolha, a nível de alívio da dor, antes de iniciar um processo de utilização de opioides, né, que são fármacos que são indicados para dor, né, de moderada a intensa, certo? Então, tá uma indicação também para uso antes de se iniciar o processo de um opioide, como, por exemplo, o tramadol. Como efeito adverso, a gente pode ocorrer, né, ou efeito adverso, como o desenvolvimento de úlceras pépticas, sangramento a nível de trato digestório, porque há um processo de bloqueio a nível das COX, e aí a COX-2 não é encontrada a esse nível de sistema. E aí, o desenvolvimento do desgaste a nível de mucosa e processo de ulceração, né, de sistema intestinal, certo? Como inibidores, né, da COX-2, ou seja, seletivos, a gente tem os mecanismos de ação a nível de fármaco, os fármacos que são seletivos, né, das COX-1 ou COX-2. Os seletivos da COX-2, nós temos a nimesulida, né, celecoxib e etericoxib. Então, são fármacos que são da classe dos AINES, né, anti-inflamatórios não antisteroidais, com afinidade, né, com seletividade da COX-2. Então, esses fármacos vão apresentar maior afinidade por essa ciclooxigenase, ou seja, eles vão conferir vantagens terapêuticas em relação aos demais AINES, apresenta eficácia similar, né, aos esteroidais e apresenta menos riscos cardiovasculares, certo? Como, por exemplo, sangramento. A indicação estão aprovados o uso desses fármacos
né, nimesulida, ceracoxib, etorecoxib, no tratamento de hipopilose adenomatosa, artrite reumatoide e dor aguda ou moderada por sua ação, né, analgésica, certo? E anti-inflamatório. Como efeitos adversos, nós teremos a cefaleia, que é uma dor de cabeça intensa, nós teremos a dispepsia, indigestão e gases, diarreia e dor abdominal, né, porque atua a nível da gastrointestinal, então tem um estímulo e aí aumenta o peristaltismo, pode levar a processo de cólicas, e aí deve ser evitado em pacientes que têm insuficiência renal e doença cardíaca, certo? Para a gente concluir hoje, né, a gente vai ver como a gente vai recuperar a hora-aula, né, que a gente ficou devendo por conta da conexão. A gente tem o estudo desse fármaco que é bem utilizado, bem comum, né, no nosso dia a dia, que é o paracetamol, certo? O paracetamol, né, ele inibe a síntese das prostaglandinas no sistema nervoso central, e aí explica as propriedades antipiréticas, por isso ele é utilizado, e a sua indicação, ele tem indicação como antipirético e antipirética e analgesia, né, por conta desse bloqueio a nível de prostaglandinas, apresenta pouca atividade pelas oxigenases nos tecidos periféricos, né, e contribui para seu fraco efeito anti-inflamatório. Então, o paracetamol, ele tem ação, né, estímulo, afinidade, e aí a ação dele vai ser antipirética e analgésica, certo? A indicação é indicado como substituto, né, antitérmicos do nível de utilização do AS, ele pode ser um substituto, né, principalmente nos pacientes que apresentam problemas gástricos e problemas a nível do sistema circulatório, certo? Sistema sanguíneo, cascata de coagulação. Então, ele é um fármaco de escolha. Pode ser moderado analgésico antipirético, é um fármaco de escolha no tratamento de infecções também virais, certo? Não interage com os medicamentos utilizados no tratamento da gota, se o paciente tiver, então ele não é contraindicado. E atua nesse processo de analgesia e hiperexia. Os efeitos adversos no uso desse fármaco, né, do paracetamol, nós vamos ter. E apesar dele ser relativamente um fármaco fraco, ele é seguro nas doses terapêuticas, certo? Raramente pode acontecer eritema cutâneo, reações alérgicas, né? Muito raro. Eu propriamente desconheço, né? Pessoa que tem alergia a paracetamol, vejo muito alérgico à dipirona, né? Por dos efeitos de hipotensão e náuseas, mas a nível de paracetamol é muito raro. Em altas doses pode ocorrer necrose tubular renal grave, aí a gente tem que avaliar o processo de toxicidade renal, que a gente chama de fármaco nefrotóxico, certo? Pode desencadear necrose hepática, e aí nessas condições os pacientes precisam ser tratados com altas doses do paracetamol. É necessário que se realize a monitorização das enzimas hepáticas no sangue, né, para que a gente tenha um acompanhamento por ele ser, né, nefrotóxico. Então, a gente precisa acompanhar o tratamento do paciente e realizar exames periódicos para que a gente esteja sempre a nível de equipe, né, esteja sempre ciente, né, da nefrotoxicidade do fármaco, e aí as ações adversas que podem ocorrer no paciente por conta do uso contínuo, ok? Encerro hoje com vocês por aqui, né, a gente só deu para rever um pouco dos anti-inflamatórios. Na próxima aula a gente retorna com anti-inflamatórios e com resolução de questões para que a gente consiga fixar melhor o conteúdo, certo? E compreender melhor. E aí eu peço só que vocês façam aquele estudo sobre a fisiologia, o mecanismo da dor, febre e a cascata inflamatória, certo? Desde já agradeço pela presença de todos, peço desculpas pelo atraso em relação à conexão e aguardo vocês na próxima segunda-feira.